A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, abandonou, ela foi embora furiosa numa sessão a qual havia sido convidada da Comissão de Infraestrutura do Senado. Ela foi vítima de ataques por parte de parlamentares e não só da oposição, mas incluindo parlamentares do que se chama de base aliada. O embate ocorre há poucos dias do leilão de blocos de petróleo na margem equatorial, um tema bastante delicado para o governo Lula. Reportagem de Gabriela Prado. A Comissão de Infraestrutura do Senado Federal recebeu Marina Silva para avaliar o impacto da criação de áreas ambientais no litoral do norte do país. Parlamentares argumentaram que as unidades de conservação impediram a exploração de petróleo na margem equatorial. A ministra negou e disse que o processo de proteção dessas regiões já estava no radar da pasta há 20 anos. Durante a sessão, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, chegou a culpar a ministra pela falta de licenciamento ambiental para a obra de asfaltamento da rodovia que liga Manaus a Porto Velho. O parlamentar integra a base aliada do governo. O presidente Lula assumiu um compromisso de asfaltar 319. Só para deixar claro, e do que eu saiba, ele é o presidente ainda. O debate da 319 é um debate que virou um debate em cima de um bode expiatório. Esse bode expiatório chama-se Marina Silva, porque é concretíssimo que eu saí do governo em 2008. De 2008 para 2023, quantos anos? O embate entre Marina e os senadores piorou ainda mais quando Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, tomou a palavra. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Por que o senhor não me respeita por favor, como ministro? não provoque. O senhor que disse que Aí eu vou fazer uma questão de ordem. Vamos, presidente, eu vou pedir ao plenário. Se como ministra ele não me respeita, eu vou me retirar. A ministra se retira. Em entrevista à CNN, a ministra afirmou que deixou a reunião porque foi desrespeitada e criticou a postura dos parlamentares. Eu não estou ali para ter uma atitude de capacho em relação à postura truculenta que eu tive que receber. A exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas é um dos temas mais sensíveis do governo Lula. Parte da coalizão governista quer fazer na região um novo pré-sal. Por outro lado, os ambientalistas justificam que a perfuração no local ameaça um ecossistema sensível e que o Brasil deveria abandonar a dependência econômica do combustível fóssil. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis marcou o leilão de 47 dos blocos da margem equatorial para o dia 17 de junho. Nesta terça-feira, o Ministério Público Federal recomendou que a ANP suspenda o pregão. O MPF afirma que a concessão desses blocos ameaça os objetivos ambientais do país e destaca o risco jurídico da operação. Até agora, nenhuma das empresas que arremataram blocos há mais de 10 anos conseguiu licença para operar na região. Thaís, há uma série de aspectos aí a serem abordados. Você, nossa musa aqui no programa. Evidentemente que a gente quer ouvir o que você tem a considerar sobre o que aconteceu com a Marina lá. Mas a minha pergunta básica para orientar a nossa conversa é o seguinte: a gente parece incapaz de levar qualquer debate a fundo, sério, e o que estava sendo abordado lá é seríssimo, é estratégico e fundamental para o desenvolvimento do país. É saber como é que nós vamos regular as leis de proteção ambiental e gestão ambiental, é saber como é que a gente pretende se comportar nisso que o planeta inteiro está envolvido, que é a transição energética, e como é que esse governo pretende, ao mesmo tempo, manter a Marina, com o que ela significa de símbolo, sobretudo internacional, e, ao mesmo tempo, agir contra o que ela acredita, independentemente do mérito. A palavra é sua, Thaís. Obrigada, William. Olha, eu acho que você tocou num ponto super importante aí, que é o seguinte, e esse episódio de hoje mostra muito como ela está sozinha. Porque o discordar da Marina, quantas vezes a gente já fez esse debate aqui, o discordar da Marina faz parte da vida política, né? E ela tem posições que dão a ela essa posição de respeito que ela tem internacionalmente. Então,
hoje me ficou muito a impressão de que Lula mantém Marina na sua esplanada para ter um troféu de alguém que defende o meio ambiente. Porque a Marina é mais do que uma especialista em meio ambiente, ela é um símbolo dessa agenda, né? E um símbolo forte dessa agenda. E aí, na hora que ela vai, num papel institucional, lá vai eu com essa palavra de novo, num papel institucional, fazer um enfrentamento político que ela sabe como fazer, ela foi senadora. É super experiente. Ela é super experiente, ela dá conta de um bom debate. Então, na hora que ela vai para esse enfrentamento sozinha, mesmo que seja representando o governo, na hora que ela vai para esse enfrentamento sozinha e passa pelo que ela passou, aí sim nós estamos falando de misoginia, nós estamos falando de machismo, de sexismo. Ali aconteceu isso tudo, com todo mundo vendo pelas câmeras. Então ela precisa tomar, ela está sozinha fazendo esse enfrentamento em nome do meio ambiente com aquilo que ela acredita, contra o que o governo está fazendo, e ela sai de lá sozinha. Ela sai de lá sozinha, porque quem defendeu ela do governo? As ministras mulheres. A Gleisi Hoffmann, a única que tem algum papel importante. E o presidente Lula, que tinha um papel institucional de se posicionar e dizer como é que eu mando uma ministra de Estado do meu governo para o Senado Federal e ela é tratada dessa forma. Ah, não, olha, ele fez uma ligação para ela. Então, ela chegou sozinha, ela enfrentou o machismo, o sexismo, a misoginia, a violência política de gênero sozinha e saiu de lá sozinha. E assim ela deve ficar na batalha dela com a pauta e com aquilo que ela acredita. Deixa eu caminhar um pouquinho para o mérito de tudo isso que a gente está abordando. Passando a palavra para você, Lorival. Há por parte do Parlamento brasileiro uma postura clara em relação ao que se considera nova legislação ambiental, leia-se licenciamento ambiental. Dentro desses dispositivos aprovados no Senado, e que, ao que tudo indica, vai passar muito fácil pela Câmara, parece que se consolidado uma visão do que seriam esses processos de gestão ambiental, especificamente em relação, por exemplo, à exploração de combustíveis fósseis. E aí a Marina está irremediavelmente, me parece, pergunta para os repórteres políticos, na minoria, escanteada, e o que a gente viu hoje é, na verdade, algo que ofusca um fato da política brasileira. Marina perdeu. Eu acho que esse episódio lamentável, constrangedor que aconteceu hoje nessa comissão do Senado demonstra a dificuldade do país de chegar a um meio termo, que é o que é necessário, né? A gente precisaria chegar a um ponto de equilíbrio entre dois interesses que são igualmente indispensáveis, dos quais nós não podemos desistir. De um lado, a preservação ambiental e com tudo que isso tem em relação ao nosso próprio país e também em relação à nossa imagem internacional, aos nossos negócios, ao comércio e tudo mais. Então tem aí um interesse econômico também. Não é uma escolha entre prosperidade e pobreza, não. O respeito às questões ambientais também é uma chave para a prosperidade para o Brasil. A menos que essas pessoas não queiram vender os seus produtos para outros países. Se nós vamos consumir toda a soja e toda a carne que a gente produz, ou vai vender só para a China ou para a Rússia, a Rússia não compra porque, bom, carne ela até compra. Ou isso de um lado. E de outro lado, a necessidade de ter uma máquina, né, que funciona, que quando você pede uma licença ambiental, ou essa licença é negada por razões que ficam claras e que você pode fazer um ajuste e pedir de novo e essa licença sai, ou ela é aprovada. Então, assim, o problema é que os órgãos ambientais também, eles se tornaram um pouco um buraco negro, né, assim, e que está, de fato, travando aquilo que, o desenvolvimento, aquilo que é preciso fazer. 29 milhões de pessoas moram na Amazônia. Essas pessoas precisam de renda e essa renda precisa ser obtida
com respeito ao meio ambiente. O Brasil precisa ser capaz, e o Brasil tecnicamente está preparado, tem pessoas preparadas para atingir esse ponto de equilíbrio. A Marina, com quem eu me solidarizo, eu achei repugnante o que esses senadores fizeram. Se eu fosse amazonense, eu estaria com vergonha desses senadores. Mas a Marina realmente ela está estacionada no século XX com relação a uma série de questões. E existem lideranças ambientais no Brasil que estão atualizadas e que seriam capazes de liderar esse debate de uma forma mais equilibrada, desde que o Senado e a Câmara também permitam que haja o debate, porque isso que nós vimos foi uma truculência, foi uma violência inaceitável. Eu não sei como que não acontece nada com um senador que já tinha dito antes que enforcaria, dava vontade de enforcar a Marina se eu a ouvisse durante 6 horas. Brincadeira. E agora diz que não a respeita como ministra. Como você pode respeitar alguém de forma fatiada? Eu te respeito como homem, mas não como jornalista. Isso não existe. Ou você respeita ou não respeita. E no Senado as pessoas são obrigadas a respeitar ou então ficam caladas. Daniel, há um problema de fundo envolvido aí, por exemplo, vítima como ela foi, claramente, de desrespeito. Eu não brigo com notícia. Ela foi desrespeitada, não há o que dizer. Ficou, de certa maneira, agradável para integrantes do primeiro escalão do governo Lula dar um abraço na Marina, solidarizar-se com ela, como o próprio presidente faz, porém, no mérito da questão, o próprio governo está chutando a Marina. No mérito da questão, sim, existe aqui na esplanada dos ministérios, em temas de meio ambiente, grosso modo, o governo Lula e Marina Silva, porque o governo Lula quer o asfaltamento ali do trecho do meio da BR-319, Manaus-Porto Velho, que ali no meio do nada é um convite ao garimpo, à grilagem, à devastação, à abertura de pastagem, a tudo isso. Dá para fazer um projeto bem feito? Dá. A pavimentação da BR-163, lá no governo Lula 1, com um licenciamento, inclusive da Marina Silva, não demonstra que esse caminho tende a ser o alcançado. É um governo que quer a ferrogrão, a Marina Silva não quer, e é um governo que quer desesperadamente uma licença ambiental para a margem equatorial, a Marina Silva não quer. O Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, que é de absoluta confiança da Marina Silva, defendeu todos os pareceres técnicos, gostemos deles ou não, defendeu todos os pareceres técnicos da equipe de licenciamento do IBAMA, até Lula se exaltar e dizer que não dava mais para o IBAMA segurar essa licença ambiental, se queixar do lenga-lenga do órgão ambiental. Aí o que aconteceu na última manifestação técnica contrária da equipe de licenciamento do IBAMA margem equatorial, a exploração do Bloco 59, Rodrigo Agostinho contrariou a área técnica. E em 16 minutos endossou um outro parecer do seu diretor de licenciamento que derrubava tudo. Então ela está submetida a imensa pressão. Se sair a licença da margem equatorial, ela vai largar tudo? É a nova Belo Monte? Por tudo que eu tenho conversado no Ministério do Meio Ambiente, não é a nova Belo Monte. Marina Silva tem um imenso senso de responsabilidade com relação à COP30. É um outro país, é um país tremendamente mais polarizado e ela acha que tem um papel nas forças de oposição à direita e a Jair Bolsonaro, então ela não vai sair correndo do governo Lula. Agora, até o licenciamento ambiental, o PL, que foi aprovado agora no Senado, que passou 21 anos e que a Casa Civil estava debatendo, entrou nesse debate, quando o projeto ia ser votado às 8 da noite, montou uma salinha ali para conversar com a relatora às 5 da tarde, o PL é muito bom. O problema é que entrou de última hora uma emenda que a licença ambiental estratégica, uma emenda do Davi Alcolumbre, que pode, numa canetada sem licenciamento, liberar tudo isso que eu falei, a ferrogão, a BR-319, e aí a Marina Silva olha e realmente, do ponto de vista dela, é para sentar e chorar, né? Do ponto de vista dela, Caio, praticamente tudo pelo qual ela luta, as ideias que ela defende, ela foi derrotada. O governo vai fazer o que com ela?
Bom, o governo vai manter o máximo possível que conseguir manter, William, ainda mais chegando à COP de Belém. A entrada dela no governo, eu sempre vejo a Marina, diferentemente do Lula 1 e 2, ela muito deslocada. Não digo pessoalmente, eu digo em termos de ideias, né? Acho que ela só entrou neste governo porque ela apoiou o Lula no segundo turno, dentro daquela ideia de frente ampla a favor da democracia contra o Bolsonaro. Aí veio ela, veio o Cristóvão. A frente ampla foi uma estratégia utilizada pela campanha do Lula no segundo turno para mostrar um PT mais aberto, mas o PT, depois que assumiu, não se abriu. E a frente ampla não assumiu o governo. E aí ela se insere nesse contexto. A Marina apoia o segundo turno, entra na frente ampla, mas as ideias dela no governo, ela não consegue executar. Claro que desmatamento na Amazônia diminuiu, tem um plano para cada bioma, ela conseguiu ali, na medida do possível, no limite de onde os interesses e as ideias dela se chocavam com os interesses do Palácio do Planalto, do PT, do Centrão, do Congresso Nacional. E esses casos que o Daniel cita são exemplares, então o Lula vai manter o quanto der, porque tem ela mesmo como um troféu, né? Agora, de fato, tanto o PT quanto o Centrão quanto o governo consideram que o ideal, por exemplo, seria uma Isabela Teixeira, que a Isabela Teixeira aprovou o Congresso, o Código Florestal em 2012, sentando com o Congresso, sentando com o Centrão, né? É a principal negociadora climática brasileira que foi preterida pelo governo Lula porque a Marina não quis, né? E a visão da Isabela Teixeira das coisas todas e a aceitabilidade dela em todas as rodas do mundo é justamente para uma visão mais moderna de negociação, de tem que muito ceder aqui, né? Tem que fazer, extremamente muito pragmática também. Das grandes brasileiras, claro. Né? Vivas, né? Vamos dizer assim. Então, e a ausência da Isabela nesse governo é um retrato também de como a Marina ocupou ali e tal. Ela ganha até um certo ponto, mas o Lula vai manter, a não ser que ela saia, né? Em 2008 ela saiu com uma frase clássica, né, Daniel? A gente trabalhava no Valor, na época era perca a cabeça, mas não perca o juízo, né? E era uma questão com os ruralistas também naquela época.